Querido irmão, querida irmã, estamos aqui, eu e você nos encontramos, somos muitos, sabe? Para a leitura orante da palavra deste domingo 27 de março. O texto é Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 3. Depois se dá um salto e se retoma no versículo 11. 1 a 3, Lucas 1 a 3, 11 a 32. Como sempre, vamos à leitura do texto primeiro, depois a explicação, tudo para melhor predispor-nos à oração. Vamos lá? Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: "Este homem recebe os pecadores e come com eles." Contou-lhes então esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: "Pai, dá-me a parte da herança que me cabe." E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. E gastou tudo. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região, que o mandou para seus campos cuidar de porcos. Ele queria matar a fome com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. E caindo em si disse: "Quantos empregados de meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou procurar meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados." Partiu, então, e foi ao encontro de seu pai. Ele estava ainda ao longe quando seu pai o viu e o reconheceu. Encheu-se de compaixão. Correu, lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. O filho então disse: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Ide depressa, trazei a melhor túnica, revesti-o com ela, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei o novilho cevado e matai-o, comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado." E começaram a festejar. Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava, já perto de casa, ouviu músicas e danças. Chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe disse: "É teu irmão que voltou, e teu pai matou o novilho cevado porque o recuperou com saúde." Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Ele, porém, respondeu a seu pai:
há tantos anos que te sirvo, e jamais transgredi um só dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Contudo, este teu filho, que devorou teus bens com prostitutas, para ele matas o novilho cevado. Mas o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois este teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. É esta, querido irmão, querida irmã, a palavra do Evangelho para esse domingo 27 de março. É uma das páginas bíblicas mais lidas, mais comoventes, melhor ilustradas ao longo dos séculos, inclusive pela arte. É comovente. Vamos tentar, poucos minutos, infelizmente, vamos tentar compreender as grandes linhas deste texto maravilhoso. A primeira parte, se você recorda, todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os publicanos eram considerados traidores do povo de Israel, porque cobravam impostos em favor dos romanos. Os romanos dominavam a região da Palestina no tempo de Jesus. Odiados que eram os romanos. E publicanos, traidores do povo, cobravam impostos do povo judeu em favor do povo do Império Romano. Eram considerados dos piores tipos de pecadores, assim classificados à época, e eram pessoas a excluir. Seu testemunho não valia, não podiam entrar no templo, eram privados de muitos direitos de cidadania, se quiséssemos usar a linguagem de hoje. Tão traidores do povo que assim eram considerados. Mas todos se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Tinha uma palavra. E os fariseus, porém, murmuravam. O verbo grego adotado aqui para a palavra murmurar, para o verbo murmurar, em português, não é apenas uma reclamação, um protesto. Tem um sentido vigoroso de contraste, de confronto, de palavras agressivas. Por quê? Porque esse homem acolhe gente rejeitada, tidas por traidores, rejeitáveis na forma mais veemente, não prestam. E então a parábola. Jesus tomou a iniciativa, já conhecemos. Tomou a iniciativa de narrar. O pai partilhou, o filho partiu. Conhecemos sua história de uma vida dissoluta. Hoje se dizia, viveu na gandaia. Hoje se diria assim, da pior forma. Torrou sua herança, usando as expressões odiernas. Vou voltar. Lá em casa, os empregados podem comer, tem comida. Voltarei a meu pai para pedir emprego. Trata-me como um dos teus servos. Voltou para pedir emprego. Ele sabia que outros direitos não tinha. Agora vamos ao pai. Ainda estava longe e o pai encheu-se de compaixão, correu. Compaixão é um dos verbos que melhor ilustram e evocam a bondade de Deus com a humanidade.
é uma das expressões mais ilustrativas do modo do Senhor Jesus revelar quem é Deus Pai. Compaixão, compadecer-se. Doeu no Pai o padecimento do seu filho. Correu, abraçou. Melhor veste, melhor festa, anel, sandália. A veste é a dignidade da pessoa, assim como o anel, a preciosidade que representava aquele filho. A sandália, usavam sandálias os homens livres. O amor, a comunhão com o Pai restituiu-o à liberdade. É verdade, aquele filho precisou experimentar a miséria para compreender o que significava a comunhão com o Pai. Mas e o outro filho? Quem errou mais? O primeiro não percebeu quão importante era a comunhão com o Pai. O segundo, há tanto tempo que estou contigo, nunca transgredi nada. Esperava pelo menos um cabrito. O primeiro não compreendera o que significava a paternidade, a ser filho daquele seu pai melhor. O segundo não compreendeu também. Compreendeu ainda menos. Porque ele interpretava o seu pai como um devedor, que ele lhe remunerasse pelos méritos de nunca ter transgredido, mas nunca entendera a gratuidade do Pai. Filho, está sempre comigo. Aproveita a comunhão que lhe é oferecida por pura gratuidade. É interessante, a festa continuou. O pai saiu 2 vezes. A primeira para acolher um filho, o que voltava. Saiu a segunda vez para que o irmão acolhesse também. E aquele segundo não está escrito que ele entrou. Aliás, o Evangelho a parábola não conclui, deixa aberto. Quem sabe a festa ainda está a durar. E ele pode entrar para participar das alegrias do Pai. Tempo de Quaresma. O que significa conversão para o primeiro? Voltar ao Pai. O que significa conversão para aquele que nunca errou? Aderir à misericórdia do Pai. Os dois estavam distantes. É a segunda parte agora, meu irmão, minha irmã, da leitura orante. Agora sim, queremos orar. Como sempre, assim como a refeição é preciso sentar, há uma ritualidade mínima para os atos sociais, sempre. Também aqui para os nossos encontros com Deus. Fechemos os nossos olhos, por favor, numa posição que facilite o recolhimento. Tudo isso para tentar superar todo aquele rumor interior que perturba a nossa paz e dificulta a capacidade de reflexão orante. Feche os olhos, tente sentir. Tente sentir os seus olhos, isso.
É preciso concentração. Tente sentir a sua nuca, sem tocar nela, mas para senti-la é preciso que todas as capacidades de sentido e de percepção se concentrem. Faça isso, tente sentir o seu ombro direito, o seu braço direito, o ombro esquerdo, o braço esquerdo. Sinta-os. Já estamos habituados, não precisamos nos alongar. Vamos agora pedir ao Espírito Santo. Agora sim começa a nossa leitura orante. Suplicar que o Espírito Santo nos avizinhe, nos aproxime da palavra e aproxime a palavra de nós. Que seja Ele, o Espírito que moveu a escrever o autor, que mova a ler, mova-nos à leitura orante. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos retomar as cenas. Vamos nos encontrar ou nos reencontrar com os personagens de há pouco, apresentados e explicados. Eles, seus gestos, suas palavras. Vamos imaginar aqui Jesus encontrando-se, conversando, talvez participando de um lanche ou de um almoço, naquele lugar que nós conhecemos. Churrascaria, talvez, lanchonete, talvez num lugar de muita natureza, mas Jesus está a conversar, fala e ouve, é simpático, mostra apreço e afeição para pessoas que são tidas por malévolas, por más, por pecadoras. Jesus se encontrando com os sem vergonhas. Aqueles que nós dizemos sem vergonha, até com raiva. E o Senhor justamente com eles se encontra. E aí, vamos imaginar aqueles escribas a murmurar, protestar. Então o Senhor vai até eles e começa a parábola. Tentemos imaginar o Senhor contar a eles de um homem que tinha 2 filhos. Conhecemos já. E Jesus permanece na narrativa parabólica da parábola, fala. Eles ouvem. Afinal, o Senhor foi até eles, eles que a todos julgavam. Parece que quer valorizá-los. E o Senhor fala dos 2 filhos, de um que foi, que levou o que tinha, que tudo dispersou, de uma vida desorientada, confusa, dissoluta. Talvez até o Senhor lhes explique como é que gastava. Uma vida totalmente confusa,
dissoluta de muitos consumos, de muitas bebedeiras, de muitos conflitos. E o Senhor fala, e eles ouvem. Podemos observar o rosto daqueles que observam o Senhor a mostrar com entusiasmo o pai que corre ao encontro do filho. E eles também parecem envolvidos, cativados, absortos na narrativa. E o Senhor já está a falar a eles do segundo filho. Talvez eles se espelhem naquele segundo filho. Até a narrativa é mais breve, porque eles conhecem melhor a história deles mesmos. Ela se parece com aquele segundo filho que nunca errou. Talvez convencidos de que ele merecia melhores reconhecimentos, melhores prêmios, mais projeções, quem sabe, também mais gratificações. Parece lógico para os critérios daqueles homens que observaram a lei sempre. E agora o Senhor começa a dizer, lembrar a eles, o pai saiu para receber a um, o pai saiu para convidar o outro. E o Senhor está a lhes falar, está a terminar a parábola, a história. O Senhor que fala a eles não conta como terminou, ou deixa tudo para que eles percebam. O filho mais velho que nunca transgrediu, tente imaginar isso. Está lá fora e se recusa a entrar, mas lá dentro festejam. O pai fala para o mais velho, este teu irmão. O mais velho diz, este teu filho que tudo dilapidou. Talvez o pai queira lembrar. Podemos observar o Senhor Jesus a dizer a aqueles homens que reprovavam sua compaixão com os pecadores. Podemos aqui ver o Senhor a tentar mostrar, a referir-se ao primeiro filho, que tudo transgredira. Entra. Podemos ver o Senhor a expressar-se com ênfase emotiva inclusive. Vem, filho, entra. E agora vamos a um novo passo. Qual dos filhos que eu sou? É bem possível. Vamos lá nos colocar nas vestes do primeiro. Quanto já recebemos do Pai? Quanto dele ou por sua bondade fomos agraciados? Talvez o Senhor queira olhar para mim e recordar quantos e quais tesouros o próprio Deus Pai me premiou. Com quantos prêmios o Pai me galardoou. Talvez o Senhor não cobre, mas queira me ajudar a recordar das minhas ingratidões em relação a Deus. Ele me olha, o Senhor Jesus, conta a história do Pai. Talvez esteja a perguntar a mim, qual dos dois sou eu? O que se afastou, procurando suas próprias aventuras, ou aquele que nunca se afastou e nunca transgrediu
e nunca amou o irmão nem o pai. E talvez o Senhor me faça ver que eu sou um pouco dos dois filhos. Mas Ele não me condena. Todavia Ele talvez queira ouvir quais são os meus propósitos, semelhantes ao daquele filho que se distanciou do pai. Então, se eu quiser voltar, Ele me convida. Quer caminhar comigo ao retorno. Mas se eu me parecer muito com o segundo, talvez Ele, o Senhor, como o Pai, continua a esperar que eu participe da festa, do perdão festejado em favor de quem é meu irmão. O que eu vou falar ao Senhor? Se eu for o primeiro, é hora de eu falar. Se eu me parecer com o segundo, o que tenho a dizer? É hora da minha oração. Se eu me parecer com os dois, o assunto se alonga, mas Ele quer ouvir a minha palavra. É hora da minha oração.